Nosso assunto tem sido tem trazido muita experiência aos nossos irmãos. Temos recebido correspondências de todas as partes do Brasil e do mundo, se referindo ao estudo desse livro maravilhoso, que nunca esteve oculto, mas que hoje se revela de forma mais clara para nós, através do Espírito Santo. Meus irmãos, há uma coisa que precisa ser bem entendida, é de que a palavra do Senhor, ela é letra simplesmente quando não tem o Espírito Santo para revelar o que está oculto na letra. Então, é letra. Aí você pergunta, é bom, é ruim? Não, é bom. Toda palavra diz o que diz a palavra, divinamente inspirada, é útil para redarguir, para ensinar. Então, é um ensino constante. Então, quem está vivendo dessa palavra, está vivendo um ensino constante. E esse ensino constante é fundamental para a nossa relação com Deus. Porque à medida que a palavra está sendo lida, nós estamos entendendo o que Deus quer da vida de cada um de nós. Mas o que nos chama a atenção é de que a palavra hoje, nos dias de hoje, no momento que estamos vivendo, nesse século que estamos vivendo, nós estamos vivendo uma palavra prática, uma palavra que foi mencionada há 3.000 anos atrás, escrita, servos de Deus, especificamente, estamos falando com relação ao livro de Cantares, e que, vamos dizer, se completa em nossos dias. Uma coisa é você dizer assim, olha, fulano de tal está para chegar na sua casa. Tá muito bem, vamos fazer os preparativos? Vamos. Vai ter, mexer na sala, arrumar as coisas, fazer alguma recepção, um doce, alguma coisa que você queira fazer. Tá muito bem. Fulano de tal, alguém virá tal dia ou a qualquer hora a pessoa vem. A outra coisa é quando é aquilo que está na palavra. Eis que estou à porta e bato. Agora é diferente. Agora o preparo já tinha que ter sido feito antes. Porque senão o noivo, que é o Senhor Jesus, não vai ser recepcionado pela igreja. E o que ele espera é que a noiva, que é a igreja, esteja pronta para recepcioná-lo. Há dias atrás, alguém estava dizendo assim, pois é, agora esse mês é um mês de eleição, e o outro mês tem o negócio de esporte, no mundo inteiro. É isso mesmo, todo dia tem um esporte, todo dia tem gente fazendo gol, todo dia tem carro, né, correndo. É isso, o mundo não vai parar. O grande problema está em que nós temos que estar preparados. Só isso. Tudo está ocorrendo. E eu disse uma coisa, numa conversa que tivemos nós, conversando com pastores, dizemos que esse ano, agora, esse final de ano, é um ano de muita aflição. Primeiro porque nós vamos ter agora resultado de eleição. Então, quantas pessoas, milhares, estarão decepcionados? Alguns felizes porque ganharam uma coisa que ninguém sabe o que é que foi, mas cada um tem seu desejo, seu partido, seja o que for, então achou que foi uma maravilha. E outros, né, no sofrimento, estava aguardando uma coisa e não é aquilo, então é isso mesmo, é o mundo que aí está. Por outro lado, no esporte, né, as decepções do esporte, fulano ganhou, fulano perdeu, fulano vai ser, não foi campeão, essa coisa de gente. O problema para nós está em ver tudo isso, mas o nosso envolvimento não é simplesmente com isso. As coisas estão em nossa volta, estamos vendo, estamos ouvindo, os meios de comunicação estão aí, está tudo certo. Agora,
nós não podemos nos envolver a ponto de colocar no nosso coração uma paixão, excluindo a principal coisa da nossa vida, que é a eternidade. Não podemos trocar por nada. O dia vai terminar, hoje, aquilo já se disse, muitas decepções. Mas o texto aqui está falando assim, sustentai-me com passas, com maçãs. Eu quero sombra, eu quero descanso. Descanse no Senhor. Vai logo se preparando hoje. Quem está me ouvindo aqui, pode se preparar para tudo. Para bom, foi bom. Para o ruim também. Então, as coisas são assim. Nós vamos continuar vivendo. Nossa meta, nossa preocupação, vivemos para o nosso país, amamos a nossa pátria, nós gostamos de alguém gosta de esporte, seja o que for, mas diz a palavra, se alguma coisa nos enriquece, não põe o coração nisso, porque senão, o que é que vai acontecer conosco? Imagine nós aqui lamentando, aqui chorando, com uma derrota que não houve, e Jesus vem buscar a igreja e você está chorando. Ou então você está soltando foguete, toda a maior felicidade porque aconteceu uma coisa que esqueceu de Jesus. A religião tem isso. Ela tem umas coisas boas. Ela é tão boa que o homem fica dentro dela e se esquece de Jesus. Esse é o problema. Se a religião não fosse boa, então... Mas a religião é uma coisa boa. Todo mundo gosta. E esse é o problema quando ele gosta tanto da religião que se esquece de Jesus. Então ele faz tudo, ele vai à igreja, ele dá dinheiro, ele elogia Deus, Deus é bom pai, é isso aí, faz discursos, não, é a verdade, não sei mais, está tudo certo. Mas acontece o seguinte, isso é religião. Tantas pessoas hoje estão aqui nos assistindo, pessoas que querem ouvir a palavra, e é isso mesmo. Esse aqui é o fortalecimento. É o reino em primeiro lugar. Não vamos ser fanáticos, nem tampouco sectários. Nós temos uma posição. Estamos aprendendo no livro de Cantares aquilo que nós precisamos aprender para agora, para os dias que estamos vivendo. Por quê? Porque o livro de Cantares nos remete, nos traz a esse momento que estamos vivendo. Quer dizer, o mundo viveu 2000 anos e não sabia o que estava esperando aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós só estamos vivendo uma realidade. O que é que estamos vendo de realidade? Um mundo que aí está, mas ao mesmo tempo, uma palavra que se abre para nós. Espera aí, a esperança não está nisso aqui não. Vocês têm outra esperança. Há um outro mundo, há uma outra história, há um projeto de cuidado, de amor, de zelo, aquele que tem uma sombra para te dar. Meus irmãos, como é maravilhoso quando você entrou no livro, por exemplo. Hoje eu não estou muito preocupado até em fazer os comentários, porque os comentários foram até muito bem feitos pelas crianças até, Alguns que ouviram até em inglês, em espanhol, e aqueles que não gostam de ouvir em português puderam ouvir em espanhol, inglês, Então, tem tudo para responder. Então, eu posso até me esquivar hoje até de dar algumas respostas. No entanto, alguma coisa falaremos. Mas vejam só, quando abrimos o livro, nós vemos de pronto, logo, numa recapitulação rápida, os 2 primeiros capítulos. O primeiro capítulo, que entra logo os primeiros versículos, estabelecendo aquele tempo da igreja, onde houve o derramamento do Espírito e a outra parte, que é a parte importante, o segundo derramamento do Espírito, o primeiro no Pentecostes e o segundo, que é o tempo que estamos vivendo, preparando a igreja para a sua partida. Então, 2 momentos. A igreja que se estabelece no mundo, muito bem, no Pentecostes, unguento derramado é o seu nome. Então, é o unguento, fala do Espírito Santo, fala do óleo, do perfume, fala daquilo que Deus, daquilo que preserva. O unguento fazia isso, As pessoas usavam muito unguento para evitar que o corpo viesse se deteriorar.
trazer mau cheiro. Então, era o que se chamava embalsamamento. Então, veja aqui, unguento derramado é o seu nome. Nós não vamos, a igreja não vai apodrecer. O mundo vai passar, mas a igreja não vai. O corpo de Cristo não vai, porque tem um unguento, é o Espírito Santo. Ele não vai permitir que essa igreja deixe o seu mau cheiro, mas, diz Paulo, nós somos o bom cheiro de Cristo. Então vamos vendo as coisas como nós. Toda doutrina ficou estabelecida no primeiro capítulo, são as lutas da igreja, é o meio-dia, as dificuldades, onde é que nós estamos? A igreja que estava sendo perseguida, então ela pergunta, onde é que você está, Jesus? Nós aqui, povinho pequeno, começamos ali junto com você lá na Galileia, ali na terra dos gentios, e você foi embora, nós ficamos aqui, o Império Romano nos matando aqui, perseguindo, correndo aqui, entrando nas catacumbas para nos esconder nos montes, em todos os lugares, fome, nudez, frio, onde é que você está, Jesus? E as respostas dele sempre as mesmas, né? Segue a pisada das ovelhas. Então, meus irmãos, aí nós vemos as lutas da igreja, o meio-dia, né, quando tudo estava pronto já, o amanhecer do dia, Paulo já estava com toda a doutrina estabelecida nas suas cartas, nas suas epístolas, o Velho Testamento já estava todo pronto, que eram as Escrituras, e já vem o Novo Testamento com as orientações, as dificuldades que a igreja enfrenta e a doutrina que Paulo prega e ensina em suas correspondências para vencer exatamente os obstáculos que o adversário coloca. Meus irmãos, nós vemos vamos dizer, não é a coincidência, nós vemos aquilo que é extraordinário, é o entendimento, o entrosamento dos textos bíblicos do Velho Testamento com o Novo Testamento, das parábolas, das cartas. Meus irmãos, que coisa notável. Isso aí, só quem pode fazer, e só quem pôde fazer foi o Espírito Santo. Então, se não é o Espírito Santo, a mente não vai entrar nunca na palavra de Deus. Ele vai ficar pensando que está todo mundo doido. Você começa a ler o livro de Cantares e começa a ver as belezas do livro, mas quem está aí fora diz, estão embriagados, estão doidos. Então, sim, a igreja tem que se embriagar agora com a bênção do Espírito Santo. É o momento. Então, nós vamos ver no primeiro capítulo a estrutura da igreja. Nós vamos ver os assuntos quando fala sobre a graça, sobre o sangue, sobre a comunhão. Meus irmãos, que coisa notável. Toda doutrina está estabelecida no primeiro capítulo. Encerrado o primeiro capítulo, aí vem para o segundo capítulo. Aí agora, a igreja, no primeiro capítulo, ela está pronta para a sua saída. Toda a doutrina, todo o ensino, ela deixa para trás o Velho Testamento, conjuro-vos, filhas de Jerusalém. Vocês pensam de um jeito, a igreja pensa de outro, o mundo, vocês estão com o mundo, nós não queremos o mundo. Então, a opção da igreja, ela se posiciona como representante de Cristo, do Senhor Jesus, como seu corpo. Ela fala através do seu corpo, ela recebe as mensagens pelo seu corpo, no respirar, no ouvir, no entender, no gosto, entendeu? Tudo aquilo que é dos sentidos do homem, que o Senhor usa figurativamente, como se fossem sentidos que vão receber aquilo que é do Espírito Santo. Mas vejam, no capítulo 2, então nós vamos encontrar já a igreja, passou tudo aquilo, agora ela está no seu final. Então nós vamos ver como que tipo de ação agora nós vamos perceber com mais clareza. No primeiro, o Espírito Santo, unguento derramado. No segundo, a rosa de Saron. Então, no primeiro, é uma observação apenas do Espírito que vem sobre a igreja através de Jesus. Já no segundo capítulo, nós vamos ver agora a manifestação de Jesus. Aí você vai ver Jesus se
revelando. Isso é que é importante. Agora, no primeiro, ele se revela como cabeça. É a igreja que tem o cabeça. E já no final, agora, é a igreja como corpo de Cristo. Então, as figuras que entram agora no segundo capítulo, elas são figuras que falam a respeito da ação, a ação nesse momento de Jesus através do Espírito Santo. No primeiro capítulo, o Espírito Santo derramado para a igreja, para a sua missão. E agora, o segundo capítulo, o Espírito Santo outra vez derramado para a partida da igreja. Então, quando você pega o segundo capítulo, muitas coisas você vai encontrar que se referem a determinados tempos, menções diversas do Novo Testamento, do Velho Testamento, mas claramente está se referindo a esse momento profético. Não é o histórico, ficou lá para trás. E agora é o profético. Então a igreja está vivendo aquilo que foi profetizado. E veja que é diferente dos tempos anteriores, de 100 anos atrás, de 500 anos atrás, é diferente. A igreja de hoje é diferente no aspecto da sua relação de comunhão com o Senhor. Então ele diz assim, o capítulo entra logo, eu sou a rosa de Saron. Acabou, pronto. Então, as figuras desse momento, né, e temos falado sobre o Nitsanim, estamos falando sobre o tempo de cantar. Então, uma série de coisas, é um conjunto onde tudo está relacionado com palavras, com verbos. Por exemplo, o verbo amar, né, o substantivo, o adjetivo, né, o amor, o substantivo. Então, vejam que tudo está bem colocado aqui nesse capítulo, para mostrar que toda a operação do Espírito Santo está aqui. Temos que descobrir, nós não podemos partir do capítulo 2 sem saber o que ele está nos dizendo para esse tempo, para a nossa vida espiritual, para a vida da igreja, para aquilo que é o profético. Nós não podemos, porque aqui estão as grandes riquezas. Então, você começa a ler, né, qual o lírio entre, né, diz assim, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga, né, tal a minha amada, minha amiga entre as filhas. Meus irmãos, nós estamos vendo que a situação do mundo, só nisso aqui nós estamos vendo. O que é o lírio? Vamos lembrar. O lírio é aquela flor, ele pode ser branco, pode ser amarela, pode ser o que for. O lírio, ele sobe, ele dá bem, sabe aonde? No charco. O charco é o mundo que nós estamos vivendo. E a igreja agora, ela vai se destacar. Ou ela se destaca do charco, ou ela é charco. Então, ela nasce no charco. Nós não, o que é que diz Jesus? Não somos do mundo. Eu não sou do mundo e vocês também não são do mundo. Mas por que nós não somos do mundo? Nós não estamos vivendo no mundo, nós não nascemos aqui. Nascemos aqui, o charco é esse mesmo aqui, mas aquilo que o Senhor tem para nós é a bênção do Espírito Santo. É a limpeza, é a pureza, é a cor clara, branca, que não se mete com a sujeira do mundo. Esse é o grande problema. Hoje, nós podíamos só falar sobre isso. Um mundo que dominou tudo. Está tudo aí, está tudo dominado. Uma operação do erro. Ninguém consegue mais vislumbrar um futuro promissor. Ninguém consegue. É tudo o contrário. Tudo o contrário. Tudo que não presta é o que é bom. Mas esse é o mundo que aí está. Nós não somos melhores do que eles que estão aí, não. Nós somos iguais, só que, porque nascemos no mesmo lugar, nós somos da mesma origem. Ninguém nasceu com asa. Nós vivemos aqui. Mas o que é que o Senhor quer de nós? Ele quer que nós, né, usemos o mundo aqui para dizer assim, olha, nós não somos do mundo, nós não queremos isso aqui. Isso aqui não... Então, nós subimos
O lírio, ele sobe, ele sai do charco, ele sai da sujeira, ele sai do mundo. Meus irmãos, e eu já citei isso aqui, aliás, até uma colocação profética de Jesus a respeito do lírio, quando diz assim, olha aí os lírios dos campos, como eles crescem. Veja que coisa. Ele via a igreja como o lírio dos vales. Meus irmãos, essa é a beleza, essa é a forma como Jesus quer ver a sua igreja. E essa é a forma como a igreja tem que ver o Senhor Jesus como a rosa de Saron, como o derramamento do Espírito, como a cor do seu sangue, como a operação do seu poder nessa hora. Então nós estamos vendo que tudo aqui no capítulo 2, não passem do capítulo 2 sem entender que ele está totalmente relacionado ao momento que nós estamos vivendo. Claro, é claro, a palavra do Senhor, ela sempre existiu, ela teve seus efeitos em todas as épocas, mas ela tem uma dosagem para cada período, só que agora nós estamos vendo que a dosagem está toda derramada para essa hora, que é o derramamento do Espírito. Tudo está sendo dado agora. São os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, a palavra revelada, e os irmãos, a comunhão, o corpo de Cristo. Então, vejam só, são as doutrinas necessárias para uma igreja vencer. Nós não estamos aqui para ver, a nossa religião vai vencer, não. A nossa religião, ela é boa, de fato é boa. Mas o que importa em tudo isso não é a religião ser tão boa a ponto de se esquecer de Jesus, de só teologia, teólogo, filósofo. Para explicar o Evangelho, isso não existe. Não existe isso. No projeto de salvação, isso não existe. Não existe cultura para salvação. Porque se existisse cultura, os pobres não se salvavam. Os que não estudam não se salvavam. E alguns até que nunca nem ouviram vão ser salvos. Porque Deus dissimula os tempos da ignorância. E Ele sabe, porque quem cria, sabe criar e sabe dar fim àquilo que criou. O mundo não está abandonado, o homem em si, ele não está abandonado. Agora, eu não posso dizer assim, bom, Deus, eu não creio, mas Deus vai me salvar. Não, aí essa é outra coisa. Você está dizendo que você não crê, porque você não crê mesmo, está certo. É um direito seu. Mas o crer aqui, você ouviu a palavra, é isso aí. O Espírito Santo quer operar nos corações. Meus irmãos, nós estamos vendo maravilhas, curas, sinais. E nós estamos confiados no Senhor. Algumas coisas vamos pedir ao Senhor, Ele vai atender. Algumas não vai atender, porque se Deus atendesse tudo que você quer, você virava Jesus. Eu fico imaginando um pastor que fala tudo que Deus quer que ele fale e todo mundo vai ser curado. Então não precisa mais de cemitério. Vejam os irmãos, não precisava de médico mais. E Jesus disse, médico cura-te a ti mesmo. Não tinha médico em todas as épocas. E vejam só, meus irmãos, isso é normal do homem. As 4 medidas estão aí, largura, altura, profundidade e tempo. Mas existe uma medida que está fora da nossa medida aqui, que é a da fé, que vem de cima para baixo. Então, quando abrimos o livro de Cantares, a consciência, a nossa grande preocupação não é simplesmente o que está escrito aqui, mas aquilo que você vai encontrar no livro, que é um benefício para a sua vida espiritual. Né? Então, você vai encontrar as doutrinas de fé, de comunhão, de graça, tudo aqui, que coisa maravilhosa. E nesse momento, e as perguntas que estão indo agora, para domingo que vem, elas estão relacionadas para o tempo que nós estamos vivendo. Então, nós estamos falando aqui sobre o primeiro vem, estamos falando do segundo vem, e tem um terceiro também que não foi mencionado aqui. Você vai, quando pegar o texto, as perguntas que vão ser feitas daqui mais um pouco, os irmãos vão ver qual a nossa preocupação. Então, o texto está aqui, diz assim, a partir de... porque passou o inverno, a chuva cessou e se foi. É isso mesmo. Mas o verso 10 diz assim, o meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Os irmãos, é o primeiro vem. Esse vem, ele já é um clamor, é um apelo de Jesus
para esse momento. A igreja que está deitada, está dormindo, as virgens que estavam dormindo nessa hora têm que acordar. E tinham 5 prudentes que estavam acordados, atenderam o apelo, tinham candeias acesas, tinham óleo na candeia. Vem, amado, vem. Outras ficaram, não, vamos ficar no escuro mesmo, que é aqui que é o nosso lugar. É o escuro, porque faz tudo o que quiser e está tudo certo, não tem problema. Ninguém está nos vendo, está tudo certo. Não é isso? Então, é o homem, né, escondendo de Deus. Mas aqui, e de uma igreja que foi chamada, porque quando fala aqui nas virgens, não está falando que é o mundo, não. As 5 loucas não é do mundo, não. O mundo está certo, o mundo não está louco, coisa nenhuma. Quem está louco é a igreja que abandona o chamado, que abandona o noivo e quer viver aquilo que ela acha que tem que viver. Já arranjou um outro noivo, porque o noivo, alguns já estão dizendo, olha, ele vai demorar, ele não vem agora. É isso mesmo, é o papel de quem? Do anticristo. É isso mesmo, ele tem que dizer isso para você ficar bem segura nisso aqui. Ainda mais no mundo de hoje, não existe segurança maior hoje no mundo do que o Covid. Não existe. Você tem Covid à vontade aí, você está seguro na Covid. Vejam só, meus irmãos, o mundo vive dessa ilusão de uma mentira. E o texto aqui, o livro aqui, é para se fortalecer hoje. Se for chamado amanhã, você está pronto? Está pronto. Passou o inverno, acho que você só se foi. Chegou o momento de cantar, vai glorificar, você vai ficar triste hoje com o resultado de eleição, se ganhou, se perdeu. Olha aqui, ganhou nada, perdeu nada. Amamos o nosso povo, a nossa pátria, queremos o melhor. Mas se os outros não querem, você acha que alguém não quer, é problema deles. Nós somos irmãos, temos que sofrer as mesmas consequências. Em toda casa, em toda família, tem os bons e tem os doentes, tem os sãos e tem os doidos. Então, a palavra, inclusive, interessante, que nós estamos vivendo a hora dos loucos, né? E toda vez que Jesus fala sobre o louco, ele fala à noite, né? À meia-noite. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Louco, sabe por quê? Porque ele ficou louco, sabe por quê? Porque ele não sabe o que é dia nem o que é noite. Então ele prefere andar de noite. Porque ele não tem rumo, ele não tem descanso. A vida dele é essa, é perambular com uma sacola velha nas costas, de um lado para o outro, o que dá pena. E você passa às vezes nas estradas, você vê essas criaturas, você pensa assim, não é? Lá abandonados, sujos, né? Maltrapilhos, alguns se jogam debaixo das conduções dos carros, que não tem mais o que fazer da vida. Mas é um mundo assim, é um mundo vivendo assim. Muitos não sabem o que vão fazer da vida, mas nós sabemos. Nós podemos até rejeitar, mas nós sabemos. E dizia o apóstolo, eu sei quem tenho crido. Então, meus irmãos, não é uma fé fingida, não é uma religião que nós estamos querendo impor na cabeça de ninguém. Nem estamos preocupados. Hoje temos dito o seguinte, cada um cuida de si. Cada um vai cuidando de si. Chegou a hora, meu amigo? Pronto, chegou a hora. Cada um vai cuidar de si. Mas aprenda aqui com os textos, aprenda com as crianças que estão nos dando os ensinos, aprenda com as perguntas, sente-se, perca tempo, em vez de você estar colecionando figurinha, você vai buscar aqui na palavra. Em vez de seu filho estar atrás, correndo atrás de ver negócio de sair na internet, não sei o quê, bota ele para estudar, para ensinar. Sabe por quê? Porque quando ele começar a entender essa palavra, ele vai amar essa palavra. Porque o Espírito Santo não vai abandoná-lo, ainda quando ele for velho. Derrota, todo mundo vai ter, mas nós não. A nossa vitória é maior do que as nossas derrotas. Por quê? A nossa vitória nos conduz para um caminho seguro. Nós estamos firmes nesse caminho. Nós sabemos quem é o autor e consumador dessa fé. Nós não estamos brincando com religião. E eu vou voltar a falar uma coisa. Religião é uma coisa boa. E tem sido tão boa que as pessoas entram na religião, fazem tudo que a religião manda e se esquecem de Jesus.
Somente isso. Esquecem que o Salvador é Jesus, esquece que só quem salva é Ele, esquece que foi Ele que morreu na cruz do Calvário, esquece uma porção de coisa. Foi o que aconteceu com Maria, né? Maria e José vieram apresentar Jesus, no terceiro dia, perderam Jesus. Vieram para a festa de Jesus, no meio da caminho, esqueceram de Jesus. As pessoas vão fazendo festa de Jesus, mas no meio do caminho esquecem dele. Então, ela voltou, diz a palavra, caminho de 3 dias. Sabe por quê? 3 dias é morte e ressurreição. Ela tinha que entender isso. E por isso que ela diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E a Maria, aquela serva de Deus, que nunca fez nenhum milagre, que não derramou o sangue, e passou a ser mãe de Deus. Uma boa religião. A religião coloca essas coisas assim. Aí pergunta, isso é ruim, isso é bom? Eu nem sei se isso é bom, nem sei se isso é ruim. Eu sei uma coisa, toda religião é boa. Toda religião é boa. Mas existe uma que faz que o homem se esqueça do Salvador. E isso não pode acontecer. E é por isso que nós estamos aqui na palavra. Ó, nós só vamos sair daqui do capítulo 2 depois de todo mundo entender isso. Olha aqui. A preocupação nossa é o tempo que estamos vivendo, viu?